Bem-vindos a todos. Este é o primeiro episódio do podcast. Eu sou o Saturno e vou primeiro, antes de começar a falar sobre o tema principal deste podcast, vou apenas, já que este é o primeiro episódio, vou apenas dizer como é que vão funcionar estes podcasts. Vai ser uma coisa mais crua, digamos assim. Portanto, não vou fazer grandes edições, apenas se eu achar que for necessário. Uh, em relação aos horários, por assim dizer, eu gostaria de fazer um podcast por semana, que é o que eu vou tentar fazer, todas as segundas-feiras, mandar ao ar um podcast. E de assuntos, eu em princípio vou falar de filmes e séries e animes que eu tenha visto e que acha que gostaria de dar a minha opinião sobre. Jogos, que vai ser o caso do episódio de hoje. E apesar de ser raro, se eu achar que for relativamente necessário, acabo de falar assuntos da minha vida. Mas pronto, começando assim pelo assunto, vamos falar de Bandy, mais especificamente do jogo Bandy and the Dark Revival, que saiu dia 15 de novembro, acho que foi dia 15. Vou falar um bocado sobre os jogos passados do Bandy e, e falar um bocado sobre a minha opinião sobre o jogo. Portanto, para quem não sabe, Bandy em si foi um jogo que saiu em fevereiro de 2017, Bendy and Ink Machine, que é bastante baseado em relação aos gráficos, isso tudo é bastante baseado nas animações de Disney dos anos 30, ou das animações em geral dos anos 30, mas a Disney teve bastante foco e inspiração para o jogo. E para quem não jogou o jogo, ou não viu vídeos sobre, Bendy and the Ink Machine, desculpem, acho que vou ter o microfone. Bendy Ink Machine é uma história que gira em torno de Bendy, que é um personagem de desenhos animados antigos, que foi inspirado no Mickey Mouse, não é? Da Disney. E a fábrica em si, onde se passa o jogo, também foi inspirado nas fábricas de animação, não só da Disney, mas como eu disse, a Disney foi uma grande inspiração para este jogo. O criador de Bendy, na história, chama-se Joe Drew, que decidiu que fazer desenhos animados não era o suficiente, misturando, se é que podemos dizer, artes ocultas com a tecnologia. Portanto, ele faz uma máquina chamada máquina de tinta, que basicamente põe-se lá um desenho e esse desenho ganha vida. Portanto, o Joey conseguiu literalmente pegar no personagem de Bendy e em outros personagens que ele tinha criado e fez com que eles tivessem vida. O que no final acabou por fazer com que as coisas dessem um bocadinho uma volta, fazendo com que os desenhos animados tomassem conta da fábrica e acabassem por tomar conta do lugar. Eu gostei do jogo, acho que o jogo é assim, em questão gráfica, como eu disse, foi baseado nas animações dos anos 30, o que para mim já é uma grande valia porque eu sou um grande fã das animações antigas em relação como elas se mexem, como eram pintadas, isso tudo, sou um grande fã nesse aspecto. Um, o jogo em si, o mapa, apesar de ser bastante linear, acho, o mapa foi feito mesmo para estar sempre, quase sempre a ir em frente, apesar que há umas partes que tens de estar a voltar para trás e isso tudo, mas em geral é bastante linear. Uh, eu acho que o mapa nesse aspecto está muito bom. E para quem não viu em relação gráfica, o mapa, tudo o que é paredes, chão, objetos, está tudo em tons de um laranja claro, quase sem saturação nenhuma, portanto está muito pálido, com umas manchas a tinta preta a fazer contornos, que é um design bastante único, diria, para um mapa. Acho que é umas texturas bastante únicas. Eu não sei se fiz explicar bem em relação a isso, portanto, talvez ficarem com curiosidade, talvez pesquisar na internet, fotos e isso tudo, que acho que realmente vale a pena, porque eles deram um bom capricho, digamos assim, nesse aspecto. Os personagens, os designs ficaram incríveis. E este era o primeiro jogo, já
já vou mencionar no próximo jogo. O primeiro jogo os designs ficaram incríveis. Tanto o Bandy, o Boris, Alice Angel e os monstros também, porque também, também há eles. É um jogo baseado. Aliás, é um jogo de terror e pronto, apesar de não ser um dos jogos mais assustadores, né? Acho que temos jogos bem mais assustadores do que Bandy, mas é um jogo que sabe como trazer tensão a uma cena. Eu acho que eles isso fazem bem. Mas pronto, falando agora de Bending in the Dark Revival, que saiu dia 15 de novembro. Uh, o jogo foi uma continuação, porque vou agora dar um bocadinho de spoilers, obviamente. O primeiro jogo, uh, o, o Henry, que é o personagem que vai à fábrica a convite do Joey Drew, que é o criador, né? Henry era um dos funcionários de lá e um grande amigo e ajudou a criar quase tudo que tem na fábrica. O Henry foi convidado a entrar na fábrica, só que ele chega lá, estava tudo destruído, ele foi tentar perceber o que estava a passar. Acabou por ter que lutar contra o Bandy, que está uma versão monstruosa, não, é? Não está literalmente aquela versão fofa e original que ele tem nos desenhos. No final ele acaba por conseguir isso tudo, fugir, mas volta em Dark Revival, não o Henry, mas é Audrey, nunca sei pronunciar o nome dela, um bocado estranho, mas é Audrey. Ela volta à fábrica, volta não, desculpa. Ela vai à fábrica porque ela começou a trabalhar lá e entretanto ela entra no mundo paralelo porque no início do Bandy and the Ink Machine nós já estávamos dentro da fábrica de tinta, digamos assim, mas neste jogo nós começamos com a Audrey num mundo normal, digamos assim, e entretanto ela vai até o mundo de tinta. Portanto, há mesmo aquele paralelo de existe um mundo igual, mas diferente, percebem? O que achei interessante, não os colocar logo na fábrica, deram um bocadinho de backstory, um bocadinho de motivo para ela estar lá. Ela estava a trabalhar apenas como animadora. E pronto, ela acaba por ganhar uns poderes, porque ela consegue se. Em vez dela ser consumida pela tinta, ela acaba por ser amiga dela, por assim dizer. Não é amiga, mas ela consegue utilizar a tinta a seu favor, percebem? E pronto, ela vai fazendo que nem o Henry, acaba por descobrir segredos da fábrica, acaba por ter que lutar contra o Bandy, o que em si eu acho que tudo ficou bem melhor do que Bandy and the Ink Machine. Eu gostei do primeiro jogo, a sério, adorei o jogo, mas o Dark Revival teve uma cena muito diferente em relação, não sei bem a quê, mas ele conseguiu dar uma sensação de nostalgia por causa do jogo antigo, mas conseguiu dar-me novidades, percebem? A fábrica em si está com o mesmo design, com as mesmas texturas, basicamente. Obviamente com tudo melhorado em questão de gráficos, está com os gráficos bem melhores, a iluminação está bem mais trabalhada, mas o design continua com aquelas paredes todas laranjas com pouca saturação, pintadas com contornos a preto. Os designs dos monstros estão redesenhados, estão muito melhores. Os personagens que já conhecíamos também tiveram os seus redesigns. O que antes já estava bom, mas eles conseguiram melhorar. Eu até fiquei impressionado. Personagens que eu até pensei que tinham morrido voltaram. Portanto, foi um jogo que realmente eu gostei. No final, até foi um final bastante bom para um fim de uma saga, por assim dizer. Não acho que seja necessário uma continuação. Há malta a dizer que ainda vai haver mais um jogo. Na minha opinião, eu não importo que haja, porque eu acho que quem trabalha nos jogos de Bandy, esqueci-me agora do nome da empresa mesmo. Acho que até era Joey Drew mesmo, o nome da empresa, só que não tenho a certeza, portanto também não quero mandar palpites assim. Mas quem trabalha no jogo faz bem. Nota-se que eles fizeram mais aquilo por gostar e não por dinheiro mesmo.
Obviamente que dinheiro é uma coisa que eles precisam. Todas as empresas de jogos precisam, obviamente. É uma coisa inegável. Mas nota-se quando alguém faz um jogo por gostar de fazer e ou porque quer dinheiro em cima dele, percebem? E Bandy and the Ink Machine e Bandy and the Dark Revival conseguiram dar essa sensação de quem o fez gostou de fazer. Portanto, é assim, se eles quiserem fazer mais um, eu não me importo, desde que continue a seguir uma história que faça sentido, obviamente. O que eu acho que eles conseguem, porque em relação à história está tudo bem construído, tudo muito bem estruturado, segredos e isso tudo que há em ambos os jogos, muito bem feitos. Portanto, se querem fazer ou não, é com eles. Por mim, acabava aqui, tudo bem. Se quiserem continuar, tudo bem. Agora, cenas que eu gostaria que tivesse no jogo o de Bandy and the Dark Revival era tipo uma side quest, porque não sei, o mapa era um bocadinho mais aberto. Eu acho que mesmo se formos a seguir a história toda, há muitas partes que nos ficam a faltar em relação a mapa, porque há partes que nós passamos quase de que passamos e nem vemos, percebem? É muito rápido. Portanto, uma side quest assim, sem ser a história principal, acho que seria uma coisa interessante. Uh, mas mesmo assim, não é aquela cena. Isto aqui, tendo ou não tendo, não vou me importar, porque está bem, vai ficar bem de qualquer maneira. Talvez um bocadinho mais gameplay. Eu sinto que a gameplay foi que, obviamente, se fizermos tudo seguidinho, sem perder grande tempo em olhar detalhes, acho que vai dar umas 3 horas. Claro que a gameplay que eu vi, que é de um youtuber que ele gosta de explorar o mapa, ver teorias e isso tudo, a gameplay dele foi um bocadinho mais longa, obviamente. Mas mesmo assim, desculpa. Mesmo assim, eu gostava que fosse um bocadinho mais longa. Não sei, eu acho que podiam ter adicionado alguma cena. E lá está, as side quests podiam ser um bom aditivo, porque ao fazer side quests aumenta um bocadinho a gameplay, por assim dizer, né? E uma coisa que a malta tem feito sempre, já no primeiro jogo, que era utilizavam uns mods e isso tudo para conseguir atravessar paredes e explorar o mapa em modo Ghost, por assim dizer. Eu gostava que neste tivesse um modo livre. Com modo livre eu quero dizer que é tens o mapa, tens a tua personagem, podes ter as habilidades que ela tem, porque também as habilidades elas são boas para locomoção, mas sem monstros nenhum. Sem bandy, sem monstros de tinta todos. Só tu e o teu personagem e o mapa para tu explorares qualquer segredo. Só isso que eu peço. Mas pronto. É assim, eu gostaria hum, de mais jogos assim. Não sei. Eu sinto que hoje em dia os jogos é raro eu emocionar-me com um jogo. Não sei, eu acho que os jogos ultimamente têm dado em decadência. Claro que há sempre aqueles jogos que se destacam mais e ainda bem porque é preciso. Está difícil encontrar um jogo bom agora, sabem? Jogos assim de grande escala às vezes tendem a decair por causa do dinheiro. Bandy and the Ink Machine e isso tudo é considerado jogos indie. Portanto, acabam por ser aqueles jogos que não têm tanto orçamento, portanto eles tentam aproveitar o máximo que podem, mas eles fazem bem, eles gastam bem o orçamento. Nota-se bem com gráficos, história e mesmo as narrações dos personagens estão muito bem feitas. Consegues sentir a emoção que eles querem trazer. Mas, por exemplo, assim, jogos de terror que eu gostei, apesar que, mais uma vez, Bandy não é um jogo de terror assim tão forte quanto outros jogos de terror. Apesar de que este, o último, o Dark Revival, teve melhor terror do que o primeiro. E foi um terror bom, foi bastante suspense e isso tudo. Mas mesmo assim não é aquele terror assim muito pesado. É uma coisa mais leve, é mais para sentir a tensão. Mas foi bem feito. Agora, por exemplo, jogos como o FNAF, é um jogo a quase 3 em 3 anos que eles mandam um FNAF novo. Por exemplo, o último que saiu, que era Security Breach, não estava mal, mas pronto. Comparado com os outros, é aquela cena. É diferente, mas continua a mesma cena. E Bendy também.
pronto, é diferente, mas continua a mesma cena. O que eu não me importo, desde que o façam bem, percebem? E eu gostava de ver jogos de terror assim deste género, com uma história bem construída. eh, os gráficos, eu nunca fui de pessoa de ligar muito aos gráficos. Claro que se tentam fazer uma coisa mais realista e fazem o mal, eu vou obviamente reclamar, mas eu sou uma pessoa que até prefiro às vezes uns jogos de Nintendo 64 do que propriamente uns jogos da última geração, com aqueles gráficos super ultra realistas, percebem? Mas em estilos visuais, por acaso, eu gostava de ver jogos tipo Bandy ou Cuphead, porque ambos têm aquele toque de animações dos anos 30, percebem? E Cuphead foi uma coisa que me surpreendeu bastante por causa da animação, que eles fizeram aquilo tudo à mão, literalmente, frame a frame, da maneira tradicional como faziam antigamente. E o que para mim foi perfeito. Mas pronto. eh, Conclusão, assim, eu gostei dos jogos, simplesmente gostei ainda mais deste último. Se quiserem fazer continuação ou não, pá, é com eles, para mim é indiferente, eu vou gostar na mesma. Eu acho que disse tudo que tinha a dizer sobre o jogo. Como eu disse, vou tentar fazer um podcast por semana. Eu acabo sempre por gravar tipo aos domingos, que é quando tenho mais tempo. E tento lançá-lo sexta-feira ou no domingo mesmo. Depende muito de como tiver um horário, por assim dizer. Mas pronto, malta. Este vai ser o primeiro episódio. Foi uma coisa, como eu vos disse, mais crua, porque eu não queria estar a fazer muitas edições, porque eu quero utilizar o podcast de maneira para me relaxar, né? Porque é cansativo durante a semana, portanto faço isto mais para relaxar, mas obviamente para dar umas certas informações e opiniões, obviamente. Portanto, pá, este é o primeiro episódio, eu espero que tenham gostado. Como eu disse, para a semana vou fazer um outro. Ainda não sei bem de quê, vou ver bem, mas pronto. Se gostaram, por favor, ponham para seguir o podcast. Eu vou colocar, vou tentar colocar em Spotify e no YouTube. Se eu não conseguir no Spotify, vai estar só no YouTube. Apesar que no YouTube não vai ter vídeo, obviamente, vai no máximo ter uma imagem estática. Mas pronto, malta, se gostaram, sigam e estaremos de volta aqui para a semana, ok? Eu sou o Saturno e boa semana para todos.